Olá, seja bem-vindo à sétima e última aula do curso Passo a Passo com Cristo. Espero que as aulas até aqui tenham te dado um fortalecimento que é necessário que todo cristão possa ter e que você já esteja já com uma base já formada, sólida, sobre tudo aquilo que a gente conversou aqui, sobre tudo aquilo que a gente falou sobre a palavra de Deus. E tudo isso que nós falamos é o fundamento pelo qual nós cristãos cremos em Cristo e é o fundamento pelo qual estamos firmados nele. Hoje a gente vai trabalhar sobre aprender mais, né, sobre o batismo cristão, qual é o verdadeiro significado do batismo cristão, e também sobre a ceia do Senhor, porque é importante nós ceiarmos juntamente com a igreja, né? Então isso é muito importante para a gente poder entender e firmar então os nossos passos como cristãos. Em Mateus 28, 19 e 20, fala o seguinte: isso Jesus falando, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenham certeza disso. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, esse versículo marca a etapa 3 do plano de redenção, que é o ID, né? Que é a parte de proclamação do plano da redenção a todos os homens, para que todos tenham pleno conhecimento do que Jesus fez por eles e para que eles tenham a oportunidade também de se entregar a Cristo e usufruir, né, dos benefícios de ser chamado filho de Deus, de ser filho de Deus, né? Então aqui a ordem é essa que Jesus deu, a proclamação do plano de redenção. Vão e façam discípulos de todas as nações, mas não para por fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, ele sela uma decisão, ele sela uma escolha, ele é como se fosse uma certidão em que você está selando um compromisso com o Senhor de o servir e de fazer sempre aquilo que lhe agrada, de dar o melhor para o Senhor mesmo, né? Então, o batismo é como se fosse um certificado que você recebe da tua decisão, da tua escolha, e é um compromisso, um contrato que você assina com Deus. Então, o que é o batismo em si, né? A palavra ela é originária do grego, baptizo, que significa mergulhar e imergir. Então, o batismo bíblico é o batismo que você imerge todo o teu corpo na água, né? Não é o batismo por aspersão que é praticado até por algumas denominações, né? Então, o batismo real é o batismo em que você é imerso na água, tá? Então, ele vem lá do grego e o significado bíblico é mergulhar, imergir. Então, por isso que quando a gente se batiza, a gente é imergido totalmente na água. O batismo é uma das ordenanças de Jesus para todo aquele que crê. Ele é um ato físico que expressa uma verdade espiritual. Então, se você crê em Jesus, você precisa assinar um contrato. Você precisa se batizar. Isso não significa que se você não se batizar, você vai perder a tua salvação. Não. Mas o batismo ela tem um significado físico, né? Onde você manifesta o teu desejo e sela esse desejo de seguir a Cristo publicamente, mas também ele é uma verdade espiritual. No ato do batismo, você acaba sepultando o velho homem, toda a tua natureza, perdão, pecaminosa que você teve atrás, né? E você nasce ou renasce por uma nova vida, né? Então esse que é o significado espiritual do batismo, tá? Então o significado espiritual dele é muito importante e precisa ser entendido e não apenas um ato físico de ir num rio, ir numa piscina e tomar um banho, vamos dizer assim, né? Então o batismo é muito importante do lado espiritual também, tá? Ele é um testemunho público da nossa fé, né? Então visivelmente ele é um testemunho público da nossa fé. Então é uma manifestação que a gente está tendo para demonstrar que nós cremos em Cristo e nós queremos servi-lo. Mas espiritualmente, ele tem um significado maior, que é como se a gente sepultasse o velho homem e nascesse para uma nova vida.
O batismo, ele é uma identificação com Cristo. Então, quando a gente decide batizar, é que a gente está dizendo assim, ó, eu quero entrar para fazer parte da mesma família de Jesus. Eu quero ser filho de Deus, né? Então, do mesmo modo como Cristo morreu para o pecado, o crente, ao batizar-se, ele demonstra simbolicamente que está submetendo-se à mesma morte, né? Então, a gente morre por pecado no batismo e renasce por uma nova vida. Ao submergir, representa o sepultamento da natureza pecaminosa, né? Então, aquela natureza pecaminosa, onde o pecado nos dominava, morre ali, no batismo, e a gente renasce, né? O emergir representa o início de uma nova vida em Cristo, declarando que viverá para Jesus como seu discípulo. Então isso é muito importante, né? Então você precisa entender que quando você toma a decisão do batismo, não é qualquer coisa que você está tomando. É um compromisso que você está assinando com o Senhor, é um compromisso que você está firmando com Ele. Se você quebrar o contrato, quebrar o compromisso, as consequências são muito ruins. Então, quando você se converte ao Senhor e deseja se batizar, é muito importante que você tenha em mente quais são os seus deveres e as suas obrigações, para que você não venha entrar num compromisso sem saber como você deve se portar, o que você deve fazer, ou como você deve viver. Então esse curso tem um pouquinho não, uma certa relevância quando você pensa sobre isso. Quando você entra no cristianismo, você tem que saber o que está se passando, o que vai se passar com você, quais são os teus deveres, quais são as tuas obrigações, o porquê que você está entrando, é realmente aquilo que o teu coração está pensando, é realmente aquilo que você quer para a tua vida, porque não adianta entrar no cristianismo apenas uma emoção. E na primeira dificuldade você desistir, né? As consequências disso são muito grandes. Então você tem que entrar consciente daquilo que você quer, daquilo que você está almejando e desejando. Então por isso que esse curso também vem a esse encontro de poder mostrar para você tudo aquilo que você precisa saber, né? Para poder tomar a decisão do batismo e aí assim selar então esse contrato com o Senhor. Para quem é o batismo? Aqui fica bem importante. Preste bem atenção. Se você quem ainda não se batizou, né, se encaixa nesses itens aqui, certo? O batismo é para os regenerados, os que creem. Tá? Então, primeiramente, para você se batizar, você tem que analisar: eu creio em Jesus, eu creio no sacrifício, eu creio na Bíblia. Você não pode ter dúvidas a respeito de quem foi Jesus, do porquê você precisa de Jesus, né? Do porquê você quer se batizar. Então você tem que ter essa certeza. Eu creio em Jesus, eu sei que Ele é meu Salvador, que Ele está mudando a minha vida e é Ele que eu quero para a minha vida. Então, é o primeiro passo para você se batizar. O batismo é para aquele que tem consciência de seus atos e já é salvo, ou seja, se você se arrependeu dos seus pecados, está buscando uma vida nova, está consertando a tua vida, aceitou a Jesus, você já é uma pessoa salva, né? Já está no caminho da salvação, né? Você já tem a salvação. E quando você tem essa consciência daquilo que você está fazendo, que está mudando a tua vida, está tentando ser transformado, e você pode se batizar. Porque você já está num caminho, você já está entrando naquilo que Deus quer para você, né? Agora, se você está indo na igreja, mas ainda continua fazendo coisas erradas lá fora, tá na igreja, mas continua uma prática pecaminosa, o batismo ainda não é recomendado. Quando você querer tomar decisão por aceitar Cristo e ter realmente uma vida firmada em Deus, aí você se batiza. Não estou dizendo que você só vai se batizar quando você estiver perfeito. Não, estou dizendo que quando você tiver força de vontade para lutar contra os desejos da tua carne, para querer vencer aquilo ali, você ter a determinação de vencer, aí você pode se batizar, porque aí que significa que você já tomou uma decisão certa e que você quer aquilo, e que aquilo que está te atrapalhando hoje você vai vencer. O batismo ele pode ser visto como uma oficialização de um compromisso. Né? Como eu falei com vocês, é como se fosse um contrato que a gente assina com o Senhor de manifestar a intenção de servi-lo e de fazer a sua vontade sobre essa terra. A fórmula batismal. E aqui a gente muitas vezes encontra e muitas pessoas falam que há uma contradição bíblica aqui. Na verdade, não há. Tá? Eu vou explicar por quê. O que é a fórmula batismal? Lá em Atos 2,38, Pedro fala o seguinte: cada um de vocês deve abandonar o pecado
beleza, tem que ser assim. Voltar-se para Deus e ser batizado no nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. Então vocês também receberão o dom do Espírito Santo. Mas em Mateus 28:19, o próprio Jesus fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui entra um pouco em contradição, muitas pessoas falam, mas não tem contradição nenhuma, tá? Pedro que fala que, que a pessoa deve ser batizada no nome de Jesus Cristo. E Jesus fala que as pessoas devem ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual que é a forma correta aqui? Qual que é a forma correta? Que expressão deve ser usada no ato do batismo? A segunda, tá? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus falou isso. Mas por que que Pedro... Perdão. Mas por que que Pedro disse que as pessoas têm que ser batizadas no nome de Jesus Cristo? Né? Então, quando a Bíblia fala em nome de Jesus, né, como o Pedro acabou de falar ali, ele quer afirmar o seu mandamento e a sua autoridade em mandar batizar. Então, ele quer dizer assim: batizem como Jesus mandou vocês batizarem. Né? Batizem como Jesus mandou vocês batizarem. É isso que significa essa fala de Pedro. Tá? Então, quando você já foi batizado, você já passou por isso, quem vai ser batizado vai passar por isso também. Quando o pastor batiza ou imerge vocês na água, ele vai ser: eu os batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a maneira certa, então, de batizar as pessoas, tá? E depois do batismo, né, quando a gente assina o contrato e é integrado, então, na igreja, você faz parte da igreja, oficialmente faz parte da igreja, você também tem uma obrigação. Eu vou dizer assim uma obrigação porque é uma ordem do Senhor, então é um mandamento que nós temos também, que é de ceiar. Né? Então, lá 1 Coríntios 10:16 fala o seguinte: quando pedimos a bênção do Senhor, quando que bebemos o cálice de vinho à mesa do Senhor, isso significa que todos quantos bebem dele estão participando juntos da bênção do sangue de Cristo. E quando partimos os pedaços de pão para comer juntos ali, isso mostra que estamos participando conjuntamente do corpo de Cristo. Então, o sangue de Cristo e o corpo de Cristo, que é a ceia do Senhor, né? Então, quando todos sentam à mesa, né, e pedem a bênção do Senhor e oram por aquilo ali, como o pastor faz na ceia, significa que todos ali conjuntamente estão participando do corpo e do sangue de Cristo, estão participando da comunhão com Cristo, estão tendo comunhão com Cristo. E a ceia é muito importante que se faça na igreja, juntamente com os irmãos, unidos em um só corpo, unidos em uma só fé. Então a ceia do Senhor é importantíssima para o teu crescimento espiritual e também para o teu crescimento juntamente com a igreja. Tá? Isso é muito importante. O que é a ceia do Senhor? A palavra ceia, ela designa uma refeição geralmente feita à noite, né? Então, quando você vai cear a ceia de Natal, por exemplo, né? É à noite, tá? Então, a ceia normalmente ela tem esse nome por ser feita à noite. Foi à noite também que Jesus ceou com seus discípulos na última ceia, né? A expressão ceia do Senhor, usada por Paulo em 1 Coríntios 11:20, é ainda usada porque foi instituída e ordenada pelo Senhor Jesus Cristo. Então a ceia, ela é do Senhor. Ela não é de uma denominação específica, ela não é de uma determinada igreja, ela é do Senhor. Então você pode participar da ceia independente da denominação que você estiver visitando, por exemplo, né? Não é necessariamente na tua congregação, na tua igreja, tá? Ela é do Senhor. Então, o significado da ceia do Senhor, qual é? A ceia é constituída de dois elementos: o pão e o vinho, no nosso caso, né, o suco da uva. Em relação a Cristo, o pão ele simboliza o seu corpo, conforme está lá Mateus 26:26, Jesus fala, este é o meu corpo, quando ele consagra o pão. E o vinho é o seu sangue, né? Que ele consagra. Este vinho é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então, o corpo ele simboliza, o pão ele simboliza o corpo do Senhor, o vinho, o suco simboliza o sangue do Senhor. Um mero símbolo, para a gente mesmo ter em memória isso, né?
E Jesus, quando ofereceu, ele comparou então o pão ao seu corpo e comparou o vinho ou o suco então ao seu sangue, né? Então, nesses versículos, evidentemente, estava falando de modo figurado, porque ali estava ele, com o seu corpo e o pão, com o seu sangue e diante dele o vinho. Né? Não significa que o pão se transforma no corpo ou o vinho se transforma no sangue. Não. Né? É uma representação que Jesus utilizou, apenas uma representação. Então, nós temos três tipos de ensino a respeito da ceia e uma só verdade. Tá? Isso é importante você saber para você distinguir entre quem está trazendo, está fazendo o processo da ceia corretamente e quem está deturpando o processo da ceia. Primeiro, né, o primeiro ensino é o da transubstanciação, né, que quem ensina isso, eles ensinam que ao serem abençoados, ao ser orar pelos elementos, o pão e o suco, os elementos se tornam verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, ou seja, o pão se transforma num pedaço de carne e o suco se transforma num cálice de sangue. Isso é incorreto, né? Então isso não é verdade, porque como nós vimos Jesus falando, né? Quando Jesus orou e falou que este é meu corpo, apresentando o pão, e este é meu sangue, representando o cálice, o corpo dele estava aí, o sangue dele estava dentro do corpo, não estava em suas mãos. Ah, então esse ensino é um ensino incorreto. Também tem o ensino da consubstanciação. Ensinam que o corpo de Cristo está com o pão e o sangue está com o vinho. Ou seja, quando você come o pão, você come com ele o corpo de Cristo, e quando você bebe o vinho, você bebe o sangue. Não. Tá? Isso também é um ensino deturpado, um ensino errado. Né? Não tem como a gente fazer, crer desta forma. Não foi assim que o Senhor nos ensinou. Mas nós temos um ensino que é o ensino mais correto, que é a ceia do Senhor como sendo um memorial. Por quê? Porque entendemos pela palavra de Deus que a ceia é um memorial porque Jesus disse no ato da ceia: fazei isto em memória de mim. Então, quando a igreja come o pão e bebe o cálice, tem que fazer isso em memória de Cristo. O ato da ceia, ele é um memorial para que a gente lembre do sacrifício de Cristo e lembre da promessa que um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Então a ceia do Senhor tem esse entendimento. Né? Nós cremos que ela é um memorial. Né? Ela é um memorial que traz à memória, né, o sacrifício de Cristo e as promessas também advindas depois, quando ele diz que ele vai voltar para buscar a sua igreja e que ele estará conosco até o fim. Né? Então, o conceito correto da ceia é como se fosse um memorial, trazer a memória, né, do Senhor quando a gente participa da ceia. Então a ceia ela é feita em memória do Senhor Jesus, como uma celebração da sua morte, a ressurreição e o anúncio da sua volta. Né? Então lá em 1 Coríntios 11, 26, trata de todos esses aspectos, do memorial, celebração da morte, ressurreição e o anúncio da volta. É esse o significado da ceia. Então toda vez que você for cear, né, tenha sempre a memória de Jesus Cristo, tenha sempre a memória que ele morreu por seus pecados, a memória que ele ressuscitou, ele venceu, e a memória de que ele vai voltar para buscar a sua igreja. A celebração da ceia do Senhor. Quando celebramos a ceia? Né? Tem um dia específico para celebrar a ceia? Então, desde a morte do Senhor até a sua vinda, nós, como igreja, devemos celebrar a ceia do Senhor. Foi uma ordenança que o Senhor Jesus falou, né? Em 1 Coríntios 11, 26. Então, desde que Jesus morreu até a sua vinda, a igreja deve celebrar a ceia para ter esse memorial firmado, né? Não há um dia determinado para a ceia do Senhor. Muitas denominações fazem a ceia no domingo, algumas fazem no sábado, outras em dias da semana, né? Mas a periodicidade da ceia ela fica a critério da igreja. Muitas fazem toda semana, outros fazem mensalmente, enfim. Fica a critério da igreja a periodicidade da ceia do Senhor, mas ela deve ser feita justamente para que a igreja mantenha viva na sua memória o sacrifício de Cristo, a ressurreição dele e a promessa então da sua vida. Como deve-se celebrar a ceia do Senhor? Primeiramente, dignamente, né? Então, os que forem participar da ceia, eles têm que participar de uma maneira digna, né? Sendo já convertido e estando em comunhão com o Senhor e com a igreja.
Eu recomendo que você participe da ceia depois que você se batizar, né? Eu recomendo, não é uma regra, não é um princípio bíblico que eu estou apresentando para vocês, é uma recomendação minha, tá? Então, quando você assina um contrato de que você vai seguir o Senhor através do batismo, tem compromisso com a igreja a partir daí, eu recomendo que você passe a ceiar a partir desse momento, tá? Não significa que você não pode ceiar antes, quando você aceita Jesus e tem uma definição, uma convicção de que quer seguir a Cristo, quer se batizar, enfim, fica a critério de você, mas eu recomendo que seja sempre depois do batismo, tá? Então aqui é bem importante. E outra, dignamente por quê? Porque você, antes de ceiar, você sempre deve orar para que, se algum pecado, Deus revele esse pecado para que você possa pedir perdão, para que você possa ceiar sem haver pecado, né? Com uma dívida em aberto, né? Sem ter pedido perdão de um pecado, ou sem ter dívida, né, com alguma pessoa ou coisa assim, tá? Então, sempre que você deve cear, que você venha cear dignamente dentro do Senhor, como a própria palavra fala em 1 Coríntios 11:17. Examine-se o homem a si mesmo, né? Que é o próximo passo. Então, examinando-se, né? Então, como você ceia dignamente? Quando você se examina, né? Quando você olha assim, ó, olha, eu pequei, eu errei, me arrependi, peço perdão para o Senhor dos meus pecados, das minhas falhas, e não desejo mais fazer aquilo. Então, assim, você está se examinando, está corrigindo os teus erros para que você possa se tornar digno da ceia. Tá? Então, se houver algo errado na sua vida, você deve corrigir. Corrigindo, pedindo perdão, se arrependendo, estando em paz com o Senhor, então você se torna digno para cear. Outra maneira de celebrar a ceia é discernir o corpo. Tá? Então, no sacrifício de Jesus e no relacionamento com os irmãos. Em 1 Coríntios 11:29, né, traz esse ensinamento também. O que é discernir o corpo? O que é o corpo de Cristo? É você saber que você faz parte da igreja. Né? O corpo de Cristo tem essa visão, né, de ser a igreja do Senhor, saber o teu compromisso com a igreja. Tá? Então, discernindo o corpo, tá? No sacrifício de Jesus e também no relacionamento com os irmãos. O que é o corpo no sacrifício de Jesus? Né? O corpo no sacrifício de Jesus ele representa muito também as nossas dores, as nossas doenças. Né? E no relacionamento com os irmãos é o corpo como igreja. Tá? Comendo e bebendo, né? Então celebrando, participando desse ato dessa ceia realmente, né, através da comida e da bebida, então participando do pão e do cálice. Também a gente deve celebrar dessa maneira aí. Tá? Isso representa então a comunhão da igreja com o Senhor nesse ato memorial. E devemos celebrar juntos, né? Comer o pão e beber o cálice todos ao mesmo tempo. Né? Por que, que tem essa recomendação na Bíblia? Né? Porque nos tempos, quando a igreja começou, e até a Bíblia fala a respeito disso, que, se não me engano, Pedro ou Paulo, eu não lembro ao certo, adverte, né? Quando eles viessem para a ceia, que cada um trouxesse algum tipo de alimento para que toda a igreja primitiva pudesse cear juntamente. Só que vinham muitas pessoas, traziam seus alimentos, mas muitos vinham aos encontros, né, aos cultos da igreja primitiva apenas para se alimentar. Então eles traziam muita comida e comiam muito, né? E estavam ali apenas para se alimentar, ou seja, desviava o foco. Né? E muitos vinham, já comiam, já saíam comendo, já se fartavam, não deixavam comida para os demais, enfim, virava uma bagunça. Então foi por isso que ali criou-se essa determinação, né? Onde Paulo, em Coríntios, ele determina que todos devem comer da ceia ao mesmo tempo, juntos, e não um de cada vez, ou alguém ter prioridade sobre a ceia, né? Porque antigamente era um pouquinho diferente do que a gente faz hoje. Mas o correto é que a igreja coma do pão e beba do cálice todos ao mesmo tempo. Quem deve participar da ceia? Né? A ceia é para os salvos em Cristo. Esse é o primeiro ponto. Né? Se você aceitou Jesus, show de bola. Mas se você aceitou Jesus e se batizou, melhor ainda. Tá? Então a ceia é para os salvos.
A ceia é do Senhor, então ela independe da denominação da igreja que a pessoa frequenta, tá? Desde que a pessoa creia em Jesus, seja membro de uma igreja evangélica, ou seja, que tenha princípios cristãos e esteja em comunhão com a sua igreja, com os demais cristãos. Então ela pode participar da ceia sem nenhum problema, tá? Porque a ceia é do Senhor. Quem vai julgar a pessoa que está participando da ceia não é a igreja local ou a igreja onde ela participa, mas é o Senhor. Tá? E aí também nós temos a parte da ceia que é bênção para um lado, porém maldição se a gente fizer aquilo que Jesus indica para não fazer. Né? Então, a ceia do Senhor ela tem consequências espirituais. 1 Coríntios 11, 26, e eu acho que esse é um texto que a gente deve ler, né, que está se repetindo bastante no nosso estudo aqui. Então, 1 Coríntios 11, 26 fala o seguinte, ó, porque cada vez que vocês comerem este pão e beberem este cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor, morte que ele sofreu por vocês. Façam isso até que eu venha. Né? Então ele diz para fazer isso até que venha. Por quê? Porque a ceia do Senhor ela tem consequências espirituais para a nossa vida. Né? Então ela tem a consequência da bênção, quando nós participamos dela corretamente, dignamente, porém ela tem a consequência também da maldição, quando nós participamos dela indignamente. Né? Então, que quando Paulo retrata ali em 1 Coríntios 11, fala sobre a ceia do Senhor, ele fala dos benefícios da ceia, para quem ceia corretamente, fala também da maldição que vem sobre as pessoas. Né? Então, isso é bem importante, porque olha só o que ele fala a respeito de quem toma ceia indignamente. Né? Por quê? No versículo 29. Porque se ele comer o pão e beber do cálice indignamente, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre a sua própria vida. Olha as consequências disso no versículo 30. É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns já até morreram. Aqui fala da morte espiritual também, né? O que morreram em seus pecados. Tá? Entretanto, se examinássemos cuidadosamente a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados e punidos. Contudo, quando somos julgados e castigados pelo Senhor, é para não sermos condenados com o resto do mundo. Tá? Então, esse que é o grande objetivo. Que a gente venha tomar a ceia dignamente, com um exame claro dos nossos atos, para que a gente não venha incorrer em uma maldição quando a gente toma a ceia apenas por tomar algo com um objetivo errado. Tá? A obra redentora de Cristo nos proporcionou cura física e a ceia do Senhor é um momento onde podemos provar a bênção da saúde e da cura. Então, quando comemos do pão na ceia, o pão representa o corpo de Cristo. E aqui, de acordo com Isaías 53, 4, 5, vou ler para vocês, né? Está escrito assim: apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele mesmo carregou o nosso sofrimento, e nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa dos nossos pecados, seu corpo esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Então, o corpo de Cristo, representado pelo pão, ele representa a cura. Então, quando você come o pão na Santa Ceia, você está representando que você aceita a cura do Senhor. E tudo aquilo que ele passou, todo o sofrimento sentido pelo seu corpo, e que nos trouxe cura, vem sobre nós. Então, muitas pessoas, existem muitos testemunhos de pessoas que foram curadas de enfermidades ao participar da Santa Ceia. Né? Porque realmente a ceia representa, então, essa cura também do corpo físico, certo? Como também quando a gente participa do cálice, ela está representando, então, o lavar dos nossos pecados pelo sangue de Cristo. Então, há uma representação muito forte ali na ceia. Tá? Porém, e aí vem o porém que a gente leu aqui também, né? Para quem desonra a ceia do Senhor, a maldição vem como um juízo de Deus. Que é a parte que eu acabei de ler para vocês, em 1 Coríntios 11, 27 e 32. Tá? Então, a ceia do Senhor tem benefícios de bênção, benefícios, e também
se feita da forma errada, pode incorrer numa maldição também. Então, por isso, tome bastante cuidado para participar da ceia do Senhor de maneira correta. Tá? Então, para muitas pessoas, a ceia do Senhor é algo que as amedronta, devido a esses versículos que nós lemos, que vem a maldição sobre quem participa indignamente. Preferem não participar dela quando não se sentem dignas, para não serem julgadas. E aqui tem um ponto importante, tá? Quando você, se um dia você estiver na igreja, num dia de ceia, e você olhar para você e ver que você tem pecado, mas você se arrepender dos seus pecados, desejar no teu coração não mais cometê-los, e você pedir perdão para o Senhor, você é perdoado na hora. O perdão é instantâneo. Então você pode participar da ceia sem problema, tá? Porque você pediu perdão, você se arrependeu dos seus pecados e você tomou uma decisão de acertar a tua vida. Legal. É preferível que você faça esse exame e peça perdão e realmente se arrependa e possa participar da ceia do que deixar de participar da ceia para pedir perdão numa outra hora ou para continuar pecando e deixar para se arrepender mais tarde, tá? Então, sempre é preferível que você conserte naquele momento a tua vida com o Senhor e possa participar da ceia. Tá? Por quê? Olha só, a Bíblia não nos manda deixar de tomar a ceia do Senhor, e sim fazer um autoexame antes. Né? Então, se você está disposto a mudar de vida, faça o autoexame, peça perdão e lute para mudar de vida. Não apenas deixe de tomar a ceia. Tá? Antes, pois, se houver necessidade de acerto, devemos fazê-lo o mais depressa possível. Não deixe para acertar a tua vida na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. Você não sabe o dia da manhã. Né? Se você acontecer alguma coisa que você acaba falecendo em pecado, você perde a sua salvação por uma bobagem. Então, sempre que possível, acerte a tua condição com o Senhor, participe da ceia. Né? Não deixe para acertar depois, pode ser tarde demais. Tá? Deixar de participar da mesa do Senhor é desonrá-la também. Devemos ter expectativa pelo momento de participarmos dela e não evitá-la. Participar da ceia é um prazer, porque quem que senta à mesa com o pai? Os filhos. Então você vai participar da ceia porque você é filho. Você vai assentar à mesa com o pai, é um privilégio isso. Né? Então sempre busque participar, anseie pelo dia da ceia. Né? Dê o seu melhor para que você possa estar presente e que você possa participar da ceia dignamente. Conserte a tua vida antes do momento da ceia, para que você possa participar dela dignamente, para que você possa ser abençoado com as bênçãos de filho que a Santa Ceia nos proporciona. Isso é muito importante isso. E aqui então nós chegamos na conclusão do nosso curso, né? Não é apenas uma conclusão da aula, mas é uma conclusão então do nosso curso. Esse texto eu escrevi, né, para vocês, para que possa ficar de memória, né, de lembrança para vocês aqui em relação a tudo aquilo que nós vimos aqui nesse curso. Né? Em nome de Jesus, eu vou ler esse texto que possa penetrar esse teu coração com uma oração que eu desejo para você. Então, desde o momento que você aceitou a Cristo, deu-se início à sua nova vida. Mas como em todo caminho, você terá dificuldades na caminhada e precisará continuar vencendo o pecado. A Bíblia será o teu manual de instruções para todos os momentos. O nosso objetivo é retornar à condição do homem original, em comunhão com Deus, já que a queda do homem o separou de Deus e essa condição foi repassada a toda a sua descendência, sendo que o homem natural, que já nasce com o pecado de Adão, não aceita as coisas do Espírito. Porém, Jesus morreu para salvar a humanidade, trazer de volta a comunhão com Deus e nos resgatar da morte eterna. O arrependimento dos nossos pecados e a fé no sacrifício de Cristo nos tornam filhos de Deus. A oração que continuamente faço é que, depois de você passar pelo batismo cristão, você permaneça em comunhão com Deus e com a igreja, e que a cada ceia do Senhor você seja encorajado e fortalecido ao trazer à memória a morte do Senhor e sua ressurreição, e esteja pronto para o dia da sua volta. Então esse é o meu desejo para vocês. Né? Foi muito bom poder ministrar
este curso para vocês. Tenho certeza que vão surgir dúvidas, porque é comum do novo cristão, da pessoa que se converte ao Senhor, ter dúvidas a respeito de várias coisas, vários assuntos. Mas eu gostaria muito que vocês deixassem suas dúvidas nos comentários, sempre, e pudesse ver e rever essas aulas, porque é dessa maneira que você vai conseguir colocar em prática e ter uma base sólida, firme, sobre a rocha que é Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que nós vimos aqui, desde o homem original, o pecado, a queda, aquilo que a gente precisa para vencer o pecado, as dificuldades que nós temos na caminhada, a fé e a oração como pilares é, de, de fé, de vida cristã. Isso é muito importante que você venha a seguir passo a passo. Então, entendendo isso, eu acredito que você já tem uma base sólida. Né? Entendendo isso, eu creio que você já tem uma construção firmada na rocha, né? O alicerce firme. E sobre esse alicerce, sobre aquilo que nós vimos aqui, que você possa construir sua vida cristã, né? Alcançar os próximos passos, que é buscar os dons do Espírito, buscar frutificar pelo Espírito, buscar uma comunhão mais próxima com Deus, cada vez mais buscando aperfeiçoar a sua vida, né? Se arrependendo, buscando consertar, tendo cada vez mais uma intimidade mais profunda com Cristo e com a igreja. Então, esse é o grande objetivo. Me coloco à disposição de vocês para que eu possa auxiliá-los também naquilo que for necessário. Qualquer dúvida que vocês tenham, que vocês possam vir também e falar comigo, né? Colocar então alguma dificuldade que vocês tenham, quem sabe alguma quer dizer, querer algum auxílio, algum conselho, eu me coloco então à disposição para que Deus também possa me usar para auxiliar vocês também. Então, muito obrigado por terem acompanhado todo esse curso, chegado até o fim desta aula aqui. E espero, em nome de Jesus, que vocês possam crescer a cada dia mais e que Deus os acompanhe nessa caminhada que é tão importante e que nós, um dia, né, se a gente não tiver oportunidade, alguns de vocês não tiver oportunidade de a gente se conhecer pessoalmente, que algum dia desse a gente possa se encontrar lá na glória. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, fique com Deus.